Bom, vamos então para a segunda parte. Esse vídeo espero que fique um pouco mais curto, né? O anterior passamos de 20 minutos, vamos ver se a gente faz esse mais curto um pouquinho, ok? Então, vamos falar do efeito Joule. Os elétrons que compõem a corrente elétrica, ao atravessar materiais condutores, sofrem colisões, choques, né? Batem um com o outro ao longo do trajeto. Né? Tanto entre os próprios elétrons, ficam um batendo no outro, né? Como entre eles e o material do qual ele é feito, ocasionando perda de energia elétrica na forma de calor. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule. Tá? Então, todo condutor, né, todo fio elétrico, quando ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica, ele gera calor. Né? Se ele for mais fino, ele vai gerar mais calor ainda. Tá? Isso é chamado de efeito Joule. Né? Ocorre justamente por causa dos choques, das colisões que acontecem entre os elétrons dentro do condutor, na hora que eles estão se movimentando. Tá certo? Efeito Joule, não esquece disso. Tá? Então, alguns aparelhos utilizam esse efeito como um princípio. Justamente eles aproveitam esse efeito de aquecer, né? É o caso dos ferro elétrico, esses ferros de passar roupa, né? Ele se aproveita do efeito Joule para esquentar, porque a finalidade dele é justamente essa, né? Também o chuveiro, né? Chuveiro elétrico, secador de cabelo, sanduicheira, tudo isso se aproveita do efeito Joule, né, para realizar o trabalho deles, né, que é aquecer alguma coisa, tá certo? E a resistência elétrica e lei de Ohm, isso é importante, tá, gente? Quem estuda eletricidade, né, tem que conhecer o que vem a ser essa tal de lei de Ohm. Alguns componentes específicos são inseridos propositalmente em um circuito para oferecer resistência à passagem da corrente elétrica. Esses componentes são chamados de resistores. Né? Na verdade, até nesses que a gente viu aqui, né? Por exemplo, vocês já ouviram falar que dentro dos chuveiros elétricos tem uma resistência. As pessoas falam assim. Aqui também, né? No ferro elétrico, na sanduicheira, eles têm uma resistência. A resistência que a gente fala, né, é o tal de resistor, que é o nome técnico correto é resistor. Né? Então, a resistência elétrica oferecida por um resistor, tá, é a dificuldade que um condutor elétrico oferece à passagem de elétrons, provocando colisões e, consequentemente, a perda de energia na forma de calor, né, que a gente acabou de ver isso. Né? Então, a unidade utilizada para a resistência elétrica é o ohm, representado por essa letra grega aqui, ômega. Tá? Então, veja, nós estamos falando aqui de Joule, estamos falando da resistência, né? A resistência elétrica é medida em ohms, ok? A resistência de um resistor é constante, tem-se a seguinte relação matemática conhecida como lei de Ohm, tá? Então, a resistência é igual à tensão elétrica dividida pela intensidade da corrente elétrica, tá? Então, às vezes, tem pessoas que botam assim, R é igual a V dividido por A, ou então V dividido por I, tá? Mas o símbolo, na verdade, de tensão elétrica é a letra U. Então, R é igual a U dividido por I. Essa que é a famosa lei de Ohm, tá? Que era esse cara aqui, um físico, um cientista alemão. E o sobrenome dele era Ohm, ok? Bom, calculando a potência, já vimos que a potência, né, ela pode ser escrita em função da intensidade da corrente elétrica e da tensão. A gente viu essa formulazinha aqui. P é igual a U vezes I. A potência é igual a voltagem vezes a amperagem, a corrente elétrica. Tá? Bom, partindo da lei de Ohm, que a gente acabou de ver, né, essa lei aqui, a gente pode chegar a outras formas de calcular a potência, né, outras formas de transformar esta equação aqui. Tá? Então vamos ver que formas são essas. Olha só, P é igual a U vezes I. Se a gente, né, fizer as transformações matemáticas necessárias, a gente chega a esta outra fórmula aqui para a potência, né, ou então essa outra forma aqui, que são, na verdade, transformações, né, são as substituições que se faz em cima desta fórmula original com a fórmula da lei de Ohm. Tá? E aí, professor, isso vai cair na prova? Não, fiquem tranquilos, tá? Eu não vou pedir para vocês fazerem esses tipos de cálculo de potência, não. Agora, fique atento a essas duas aqui, tá? Olha, essa daqui
né? Potência é igual a tensão vezes corrente, tá? E a lei de Ohm, resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Essas duas aqui pode cair, mas essas daqui pode ficar tranquilo que eu não vou colocar isso na prova não, tá bom? Vamos lá, circuitos elétricos. Eu falei aí circuito elétrico, o que é que vem a ser isso, né? Circuitos elétricos. Os dispositivos elétricos, eles são interligados em associações elétricas, né? Não pode ser de qualquer jeito, né? Então, de modo que cada um desempenha uma função específica, cada um tem o seu papel aqui dentro de um circuito, né? Essas associações, elas são elaboradas de forma a garantir o bom funcionamento do circuito durante a passagem de uma corrente elétrica, né? Então, se não tiver, a coisa não estiver bem interligada aqui, vai dar problema, vai dar ruim, né? O negócio não vai funcionar direito. Então, geralmente, quais são os elementos que aparecem em um circuito elétrico? Um gerador, né? Ou fonte de energia elétrica, que aqui está representado por esta bateria, né? Os condutores, que são os fios, uma chave, né, que é um interruptor para ligar ou desligar o circuito, e o aparelho que vai utilizar a energia. Neste caso aqui está sendo uma lâmpada, né? Então, esse circuito aqui, ele pode ser simplificado através de um desenho aqui. Geralmente os eletricistas usam muito esses desenhos, né? Então isso aqui representa o aparelho, né, que está aproveitando a energia elétrica. Isso aqui representa uma chave, né, o interruptor. Aqui ele está fechado, aqui ele está aberto, né? E aqui está o gerador, nesse caso aqui um gerador de corrente contínua, uma bateria, né? Esse é o símbolozinho aqui, tá? É a associação de resistores, quer dizer, como é que a gente pode ligar um resistor no outro. Tá? Quando eu falo resistor aqui, gente, eu estou falando não só de resistor mesmo, que é um dispositivo eletroeletrônico, mas qualquer aparelho, né? Pode ser uma lâmpada, né? Um ventilador, seja lá o que for, a gente vai se referir genericamente como se fosse um resistor. Tá? Então, em um circuito elétrico é possível que tenhamos inúmeras associações de resistores elétricos, que podem ser associados, né, em série ou em paralelo. É isso que a gente vai ver agora. Em série ou paralelo, dependendo da finalidade desejada, né? Então aqui, por exemplo, associação de resistores em série. Como é que acontece isso, né? Os resistores, eles são percorridos pela mesma corrente elétrica em todo o circuito, pois não existem desvios. Então temos aqui uma lâmpada, né, ligada por um fio a outra lâmpada, que está ligada por um fio ao outro polo da bateria, né? Então está uma depois da outra, né? Uma lâmpada seguida de outra lâmpada, né? Ou um resistor seguido de outro resistor. Então a gente diz que ela está associada em série, né? Quando elas estão aqui, quando falar em série, você imagina assim, em fila, né? Então aqui nesse caso ele diz, olha, que quando acontece isso, os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica em todo o circuito, pois não existem desvios. Então a corrente que sai daqui, né, se a chave estiver fechada, ela vai conseguir passar, vai chegar aqui, atravessar essa lâmpada, vai perseguir o caminho dela, atravessa essa outra, é a mesma corrente elétrica, tá? E vai sair do outro lado até voltar para a bateria, tá? Então a DDP total, né, a voltagem, digamos assim, ela é dividida entre os resistores. Nas ligações em série, ao desligarmos um dos aparelhos, todos os outros também são desligados. Importante isso aqui. Observa assim, se a gente tiver com duas lâmpadas ligadas em série, se eu tirar essa lâmpada daqui, tá, essa daqui vai se apagar, né? É como se ficasse um buraco aqui e a corrente não consegue passar para chegar do outro lado, tá? Então, tirou uma, a outra se apaga. Geralmente aquelas lâmpadas que se usam em árvore de Natal, né? Aquele monte de lâmpadazinha amarrada no fiozinho e tal. Se uma delas queimar, né, todas as outras vão se apagar, né? A coisa vai parar de funcionar, tá? Agora, na associação em paralelo, observa que está diferente agora a lâmpada. Olha, antes estava uma lâmpada seguida de outra lâmpada. Agora não, olha. Agora elas estão organizadas de outra forma. Essa maneira de organizar a ligação é chamada associação em paralelo. Na associação em paralelo, os resistores estão ligados sob a mesma DDP, sob a mesma voltagem, né?
como ocorre uma extensão comum com várias tomadas. Aquelas extensões, né, que a gente liga vários aparelhos na mesma extensão. Então, nesse tipo de associação, cada resistor é percorrido por uma parcela da corrente elétrica total. Porque, olha só, a corrente sai daqui, né? Quando ela chega aqui, ela tem dois caminhos para percorrer. Uma parte dela vai para a lâmpada 2 e a outra parte vai para a lâmpada 1. Né? Então, a corrente aqui é diferente. Né? Então, nos circuitos em paralelo, o desligamento de um dos aparelhos não interrompe, importante, olha, não interrompe a corrente em outros ramos do circuito. Então, se você organizar as lâmpadas dessa maneira, não importa se essa lâmpada aqui queimar, você tirar ela do bocal, né, essa outra vai continuar acesa. Né? Por quê? Porque a corrente ela vai chegar aqui, ela vai se dividir, uma parte vem para cá, outra parte vem para cá. Se essa parte que vem para cá não consegue passar, porque você tirou a lâmpada que estava aqui, tem problema, ela continua o caminho dela e passa pela outra lâmpada. Tá? Então, por isso que essa daqui não vai apagar. Ok? Então, olha, todos os demais aparelhos continuam recebendo corrente elétrica. As lâmpadas e tomadas de nossa residência são conectadas dessa forma. Então, essa é a maneira mais usada. Né? Na nossa casa, a gente não vê isso, porque está escondido dentro das paredes e tal. Mas o eletricista que montou o circuito elétrico das nossas casas, montou dessa forma aqui. Todos os aparelhos ligados em paralelo, para não acontecer esse problema de um aparelho queimar e toda a casa inteira se apagar. Né? Então, existem também os chamados dispositivos de proteção e manobra. Os dispositivos de proteção, né, protegem, né, impedem que uma corrente acima da necessária seja transmitida aos equipamentos. Às vezes acontece, né, por um defeito, uma tempestade, uma coisa assim, né, aconteceu uma corrente elétrica muito alta e queimar um aparelho. Né? Então é necessário que ele tenha dispositivo de proteção. Nas residências a gente tem aquelas caixas de disjuntores, elas servem para isso, para proteger os equipamentos. Né? E os dispositivos de manobra, né, essa palavrinha aqui, manobra, são responsáveis por impedir ou permitir, segundo a nossa vontade, né, a passagem de corrente elétrica entre a fonte e a carga através de manobras, como desligamento ou acionamento. Professor, não entendi muito bem não. Você vai entender agora. Por exemplo, um exemplo de dispositivo de proteção é um fusível. Ele é usado assim às vezes internamente, dentro de certos aparelhos de pequena potência, né, que é um tubinho de vidro com um filamento, um fiozinho assim muito fininho, feito de um metal que ele derrete facilmente. Então, se passar uma corrente aqui muito forte, ele vai derreter e não vai permitir mais que a corrente continue circulando. Agora, aí o aparelho para de funcionar. Então, é necessário trocar o fusível, como o pessoal fala. Né? Tira esse aparelhinho que queimou, ele é baratinho, joga ele no lixo e substitui por um novo. Tá? Então, é um dispositivo de proteção. Agora, dispositivo de manobra. Na nossa casa está cheio deles, né? Que são os interruptores. Né? Às vezes no comércio, nas indústrias, também tem esse tipo de interruptor aqui, né? O dispositivo de manobra, são essas chaves de liga e desliga. Né? Então, são exemplos de dispositivos de manobra. E esses daqui são os famosos disjuntores. Os disjuntores eles reúnem as duas capacidades, né? Tanto de manobra quanto de proteção. Você pode ligar ou desligar um aparelho através do disjuntor e ele também realiza o desligamento automático, né, se houver uma sobrecarga, uma corrente muito alta. E ao contrário dos fusíveis, né, ele não queima, que você precisa jogar ele no lixo. Né? Se ele desarmar sozinho, por proteção, né, você corrige o problema e depois vai lá e liga de novo e volta tudo a funcionar perfeitamente. Ok? Então, amperímetro, voltímetro e multímetro. Né? Esse sufixo metro, né, no final significa medida. Né? Então, medida de amperagem, medida de voltagem e medidas múltiplas. São aparelhos capazes de realizar medidas de corrente elétrica ou tensão, né, voltagem, entre dois pontos de um fio condutor, quando são inseridos no circuito elétrico a ser analisado. Né? Então, por exemplo, aqui, amperímetro e voltímetro. São esses aparelhinhos aqui usados pelos eletricistas. Eles são capazes de medir, respectivamente, intensidade da corrente elétrica, no caso do amperímetro, e tensão elétrica, no caso dos voltímetros. Tá? Esse aqui é um amperímetro de alicate, que os eletricistas chamam, porque ele aperta esse botãozinho aqui, aí isso aqui é como se fosse um alicate, ele abre e ele coloca ao redor do fio
para medir a corrente elétrica, tá? E já o multímetro, né, ele pode realizar essas duas verificações. Ele funciona tanto como amperímetro como voltímetro, entre outras coisas, tá? Ele também mede a resistência elétrica e outras coisas aí. Então é chamado de multímetro, tá certo? E as atividades, eu já tinha falado, né? São essas aí, 1, 5, 8, 10, 11 e 12. Olha, você só precisa mandar para mim o 10, o 11 e o 12, tá? Eu esqueci de escrever aqui, mas fica aí registrado. Apenas o 10, o 11 e o 12 você manda pelo AVA. Mas, por favor, façam todos eles, tá certo? Para a gente ficar bem preparado aí para a nossa prova, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção.